Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o Robert Souza do canal Teologia e Você. Quero dizer a todos vocês que se você não me segue, me siga no Instagram, no Teologia e Você, e me siga, claro, aqui no YouTube também. Comenta, tá bom? A gente vai falar hoje sobre Top 4 Bíblias 2024, tá bom? Então, a partir de agora, pega aí, vou deixar os links também embaixo, tá? Para você comprar a Bíblia num preço excelente. Mas vamos lá, a primeira Bíblia que eu tenho hoje, top 4, primeiro eu quero dizer o seguinte, para quem é direcionado essas Bíblias? Pastores, pregadores, estudantes de teologia, cristãos comprometidos com a palavra, líderes e professores de escola bíblica, tá bom? Então, no contexto geral, toda pessoa que ama a Bíblia, ama a palavra de Deus, precisa ter pelo menos uma dessas 4 Bíblias. São Bíblias excelentes, tá bom? Então vamos lá. Primeira top 4 Bíblia. Não sai de moda de jeito nenhum, ó. Bíblia de Genebra, Bíblia de Estudo de Genebra. Essa Bíblia aqui de estudo, ela vem na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Texto base da tradução do Novo Testamento e é o texto crítico, né? Da Nestor Aland. Tá bom? Do grego koiné, tá bom? Então, assim, ele tem uma diferença. Ele tem uma diferença muito grande a partir do alinhamento das evidências arqueológicas, é importante falar sobre isso, e ao invés de seguir o texto ACF, né, que é a Almeida Revista e Corrigida, ou então assim, que vem do texto Receptus. Então, eu prefiro esse tipo de tradução, tá bom? A ARA é uma tradução, assim, excelente. Tá bom? Então, assim, quais recursos que essa Bíblia tem? Primeiro, tem uma excelente introdução de livros. Por exemplo, quando você chega aqui nas introduções dos textos, antes de colocar, eu quero dizer aqui sobre os colaboradores. Amo falar sobre Bíblia e colocar quem são os grandes exegetas do texto. Só gente de altíssimo nível, tá bom? Só PhD de altíssimo nível, gente confiável. E o que eu gosto muito nas introduções do texto da Bíblia Genebra é porque ela não fica inventando história, segundo a tradição, segundo fulano ou ciclano, não. Ela dá logo uma tradução, dá logo uma questão histórico-crítica sobre os textos, tá? Quem costumou fazer, o que se dizia a tradição, mas o que provavelmente era, tá? Então ela não procura assim, foi fulano de tal que escreveu, a partir disso, da tradição de fulano e ciclano. Não. A ideia aqui, as designações sobre, por exemplo, autor e data, ele vai colocar a questão do livro de Moisés, do Gênesis, por exemplo, mas ele vai dizer que esse material, os escritos, são pós-exílio. Então, ele não vai negar a tradição que foi Moisés que escreveu, mas ele vai dizer que a parte da escrita, a tecnologia escrita, é um material tardio, tá bom? Então ele vai colocar todo um contexto do Elohim, dos contextos da teologia, no tema geral, tá? Então ela tem uma introdução muito boa, autoria, data de ocasião, olha só como ela é ampla, o público original desse texto. É importante falar sobre isso. Você está falando sobre o Antigo Testamento, então o público original é judeu, né? Então, aí ele já coloca, né? Porque Calvino vai fazer muito isso. Isso é uma Bíblia presbiteriana, calvinista e linha. Então ela vai colocar a ideia do Cristo em Gênesis. Por quê? Porque Calvino foi um dos primeiros exegetas, comentaristas, a fazer o quê? A criar um comentário, comentários bíblicos do Antigo Testamento, e neles colocar o quê? A cristologia, Cristo no Antigo Testamento. Calvino foi um dos primeiros a criar esse tipo de tipologia, tá? Então, além dessas questões, tem muitas referências cruzadas e variantes textuais, mais de 40 mil notas de estudo, 58 quadros teológicos. Então, além de índice dos mapas, as medidas de comprimento, de capacidade, de tabelas e pesos, dinheiro, medida, ele te dá todo um gráfico, tá? Muito bem feito esse tipo de gráfico deles. Cronologias. Então assim, você, além de um comentário de extrema qualidade, né? O comentário da Bíblia
de Genebra é um comentário que ele não carece de muitos livros extras, porque ele vai trabalhando, olha, versículo por versículo, de forma bem exaustiva, né? Então eu colocaria aqui sim, top 4, tá bom? Vou colocar meu link aí. Essa Bíblia tem 2.492 páginas, tá? Além de ter 38 quadros temáticos, 35 mapas ao longo do texto, os símbolos da fé das igrejas reformadas. Isso é importante para quem ama, né, a reforma protestante, é de alguma igreja reformada também, para conhecer. Tem os símbolos de Westminster, tá? As concordâncias, tem cronologia, tem tabela de peso, como eu falei, e mapas coloridos. Então a Bíblia muito confiável, tá bom? Então essa é a top 4. A top 3, quem seria? Deixa eu ver se ela tá ali em cima ali, ó. Top 3 é uma dessas aí, galera. E... tcharam! Quem conhece essa máquina aqui? Ó, olha que Bíblia linda, maravilhosa. Deixa eu colocar assim. Então, essa aqui é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. O editor-geral dela é R6 Pro, tá? Ela já tem agora com a capa de luxo, tá? Então, eu coloquei até o link aí também com a capa de luxo. Vai aí no link aí na descrição, tá? Compra aí com o cupom aí com desconto, tá bom? Então, ela também é ARA, revista atualizada, tá? Almeida, revista e atualizada. Como eu disse, a ARA, ela tem um texto crítico a partir do grego koiné. Ela tem um alinhamento nas novas evidências arqueológicas e ela não segue o texto tradicional, que é o texto Receptus, que o João Ferreira de Almeida, né, ele vai seguir com isso. Então, ela tá com um preço até bom, viu? A nova capa de luxo, que essa daqui é a capa dura. Mas a capa de luxo tá com um preço excelente aí no link que eu coloquei, o mais barato, tá? E essa Bíblia, ela tem um texto base, como eu falei, do grego koiné, mas ela é uma Bíblia que ela tem mais de... Na concordância foi adicionado mais de 4.000 verbetes. Ela tem uma liderança do R6 Pro, que é outro grande calvinista, tá? Presbiteriano, um grande PhD, com uma grande influência nos Estados Unidos, em mais de 60 países lá fora, com a sua teologia e difusor também de uma das rádios. Então, assim, essa Bíblia, além dele defender também a inerrância da palavra de Deus, da Bíblia, né? Então é alguém que tem, assim, muita coerência e confiabilidade no mercado, tá? O editor geral desse texto aqui. Essa Bíblia aqui, ela tem mais de 1.100.000, né, de palavras, 1.100.000 de palavras com explicações, versículos por versículos. Então ela é um comentário exegético de excelente nível, tá bom? Então, assim, ela enfatiza os versículos por versículos, ela traz a necessidade da graça de Deus. Ela é uma Bíblia que tem 20.000 comentários, tem um pouco menos que a de Genebra, né? Mas ela tem os 4.000 verbetes, tem 70 notas teológicas, 74 introduções aos livros e divisões da Bíblia. Olha como ela é bonita, vem com a capa preta logo no início, tem uma boa representatividade. Quando você vem aqui na parte da introdução, ele já coloca aqui deixa eu colocar de forma muito prática aqui para os irmãos e amigos, ele já traz um bom sumário. Eu gosto de Bíblias que tem um bom sumário, porque ela te ajuda muito no que você vai achar nela. Tem as notas teológicas, os mapas, ilustrações, introduções do próprio R6 Pro, aos colaboradores dela. Então, para cada material desse, você tem os artigos e tópicos. Esses artigos são excelentes para quem gosta de teologia, tá? Por exemplo, tem um artigo muito bom sobre apologética, a Bíblia na história da igreja, a canonicidade. Essa questão de cânon também é importante, às vezes isso dá problema, mas é importante conhecer. Teologia dos pactos, credos e confissões. Tem um artigo sobre hermenêutica muito importante, sobre a inerrância da escritura.
interpretação da Escritura, crítica textual do Novo Testamento e do Antigo. Isso aqui é maravilhoso, tá? Pregação da Reforma, a Reforma e a Adoração. Além dos credos e confissões. Lá de Genebra tem também os credos e confissões, viu? O credo dos apóstolos, o de Niceno Constantinopolitano, Napolitano, né? Declarações da fé calcedônia, os 39 artigos da religião, o catecismo de Heidelberg, a confissão Begel, os cânones de Dort, a confissão de fé de Westminster, a de Genebra também tem, catecismo maior ou menor de Westminster, a confissão de fé batista e, claro, as notas teológicas. São muitas notas teológicas sobre a teologia sistemática. Então você tem um compêndio enorme teológico nessa Bíblia aqui. Aqui é uma teologia sistemática, né? Resumida, muito, mas de muita qualidade, tá bom? E claro, mapas e ilustrações. Tem muitos mapas e ilustrações. As introduções da Bíblia também é de um material assim, de altíssimo nível, né? Já que trabalha com o conceito da reforma, tá? E claro, como eu falei, eu gosto muito de ver a questão dos colaboradores, os editores associados, né? Os comentaristas. Então, por exemplo, só tem aqui PhD, só gente de altíssimo nível. E para cada livro da Bíblia, eles colocam, né, comentaristas com a devida especialização na área. Porque isso também é importante. Às vezes fulano diz assim, a Bíblia de ciclano, de fulano de tal. O cara não é especialista, não tem doutorado na área, não é um exegeta e está comentando o que da Bíblia ali? Ele não conhece. Então a gente fica pensando, será que ele está comentando realmente o texto bíblico, ou ele pagou alguém para fazer, ou ele está só dizendo que a Bíblia foi ele que escreveu? Entende? Então aqui sobre os comentários bíblicos, pode ver que você tem os versículos e as notas de rodapé embaixo, né? Versículo por versículo. É um material assim de altíssimo nível, tá? Bíblia de Estudo da Reforma. Hoje já tem ela com a capa de luxo, tá no precinho aí, coloquei o link para vocês, tá bom? Então essa Bíblia aqui você precisa ter no seu, como material, além de ser um excelente comentário bíblico, você tem aqui uma excelente teologia sistemática, tá? Partindo para o próximo vídeo, vamos para o próxima Bíblia. Quem será a top 2? Tá aqui também, hein? E a top 2, ó... Olha aqui, a mais linda de todas. A Bíblia King James 1611, estudos com estudo Holman, da BV Books. Olha o acabamento dessa Bíblia. Essa Bíblia dá um show. Olha a qualidade de página. Até a página dela tem uma textura diferenciada, a impressão. É uma Bíblia de altíssimo nível, tá bom? Então a King James... A Bíblia King James, ela vem de uma tradução, para mim, a tradução mais confiável, tá? Essa, para mim, é a melhor tradução de todas. A versão King James, ela vem a partir de 1604, quando o rei James, né, ele vai autorizar a tradução que seja lida nas igrejas da Inglaterra, tá bom? E em 1611 nasce a primeira versão autorizada. E, claro, em 1814, a versão King James se torna padrão entre todos os cristãos da Inglaterra, de língua inglesa, né? Então, assim, os estudos Romas também, ele foi produzido por pelo menos 75 grandes eruditos de Bíblia. Foram mais de 2 anos de debates em grupos cristãos, sobre artigos, sobre comentários, tá? Então... é um material assim de mais de 300 estudos de palavras gregas e hebraicas, isso é importante falar, tá? Mais de 100 fotografias. Essa Bíblia aqui, ela tem diversas impressões. Você está lendo o texto e dentro do texto você acha uma foto impressa num comentário. Isso facilita demais a nossa vida, porque você compreende, o texto ganha vida, né? O texto ele fica mais receptivo, melhor interpretativo, tá? Além de ter diversos comentários e cada comentário bíblico ser bem dividido. Olha aqui os versículos, as notas de rodapé como fica.
tudo muito bem colorido, bem impresso. Muitos mapas, muitos esboços. Por exemplo, você entra aqui no texto de Lucas, olha a introdução. Nessa introdução, já tem uma foto aqui impressa, tem um contexto histórico, o autor, a contribuição, o propósito. Então ele já te dá uma boa introdução do texto, né? Depois ele traz alguns esboços, como um bom introdução ao comentário bíblico, tá bom? E aí depois ele vai comentar, vai trazer uma parte exegética. Então é um texto assim de altíssimo nível. Quando a gente vem para o início dela, né? Super luxo. É uma Bíblia muito charmosa, muito bonita. Aqui nós temos também o Cristo no Antigo Testamento, né? Claro, a Bíblia Reformada ela tem esse padrão. Os colaboradores de notas de estudo, ó. Para cada livro da Bíblia você tem 3 grandes exegetas, comentaristas. Para cada livro da Bíblia. Então, isso aqui te dá uma confiabilidade muito grande no comentarista, no que está sendo produzido, tá? Além da lista de matéria, de mapas, ilustrações e quadros, porque tem muitos mapas e quadros, ilustrações, fotos impressas, tá? Nos grandes temas como, por exemplo, a Arca de Noé, a Arca do Pacto, várias outras coisas, você tem aqui, além das ilustrações, um bom estudo. No estudo das palavras em hebraico, olha, ele já coloca aqui para você, de uma forma muito prática, sobre as coisas mais importantes aqui, as palavras-chave, tá? E além dos grandes artigos, ela te ensina até como ler e estudar essa Bíblia. Tem toda uma organização, fala sobre o plano de salvação, o povo de Deus e o pacto. Tem muita coisa mesmo. Essa é uma Bíblia que ela dispensa comentários por conta da sua completude, tá? E além de, claro, sempre, por exemplo, aqui no texto de Noé, que Noé todo mundo sabe que tem uma adaptação do texto épico de Gilgamesh, né? Que a gente não sabe de fato o nome original de Noé. Provavelmente foi Gilgamesh, o sumério. Então, olha aqui uma foto arqueológica mostrando sobre o Gilgamesh e o texto dele. Então ele te dá toda uma estrutura. Além de uma excelente página. Não é aquela página fina que estraga fácil, que amassa por tudo. Olha aqui, por exemplo, no livro de Coríntios. Olha como era a igreja de Coríntios na época. Hoje aqui as ruínas, né? Além dos mapas. Então assim, top 2. Que Bíblia excelente, tá bom? Mais de 60 linhas do tempo, 60 mapas, 24 ensaios sobre temas teológicos e práticos, artigo especial, origem e transmissão da Bíblia. E a Bíblia número 1, a qual nós estamos aqui a apresentar. Olha que Bíblia linda vai sair agora. Essa é a Bíblia Thomas Nelson. Essa Bíblia é um show de Bíblia, tá? Ela não tem talvez o charme, a beleza, o acabamento da King James. Mas aqui o editor-geral nada mais nada menos é que o D.A. Carson, que é o maior exegeta do Novo Testamento da atualidade. E ele vai reunir mais de 100 grandes teólogos da atualidade para produzir esse material. E só gente de altíssimo nível. Tem muitos conceituados como o Timothy Keller, o Craig L. Bloomberg, o T.D. Alexander, o Kevin D. Young, tem o Moisés Silvas, o Douglas J. Moore, tá? E vários outros. Então essa Bíblia tem mais de 50 mil recursos. Ela já dá um pau aqui em recursos em todas as outras, tá bom? Então assim, ela tem uma excelente concordância e sistema de referências cruzadas, notas de estudo, artigos de especialistas. Tem 28 artigos teológicos, né, que descortinam os temas-chave da Bíblia, né, a partir da teologia sistemática. Tem uma introdução de excelente nível para cada livro da Bíblia. Mais de 60 gráficos, são milhares de palavras cruzadas, tá? Referências.
muitas fotografias coloridas, né, em legendas, mais de 90 mapas coloridos. Tem uma fonte de leitura muito boa porque ela é NVI, tá bom? Ela é NVI e a NVI ela tem uma tradução contemporânea e de equivalência formal e dinâmica. Para quem tem dificuldade de entender a Bíblia num contexto de tradução formal, essa Bíblia ela é equivalente, né, de equivalência e dinâmica. Então ela traz um mix e te dá uma facilidade muito grande. Por exemplo, quem lê Antigo Testamento, Provérbios, Eclesiastes, muitos textos do Antigo Testamento ficam excelentes. Amo esse tipo de tradução. É uma tradução que te dá uma confiança muito grande. Luiz Saião, que é um dos maiores teólogos brasileiros, hebraístas, né? E ele vai reunir diversos teólogos aqui para esse tipo de tradução da NVI. Vai desenvolver, né? Já que é algo que também vem dos Estados Unidos e aqui vai ser desenvolvido no Brasil e deu super certo a tradução NVI. Super recomendo a leitura da Bíblia nesse tipo de tradução. Então, quando a gente vem aqui, ó, a entrada dela, sofisticada, essa minha é preta, tá? Deixei o link aí também, com o super preço dela, tá? Muito barata que eu coloquei aí. Clica aí, tá? Vai no meu cupom aí do Teologia, você. Equipe editorial, ele já coloca logo de cara, para dar logo um susto em qualquer teólogo, a equipe editorial deles. Só fera, só PhD de altíssimo nível. 3 comentaristas também, no mínimo, para cada livro da Bíblia. Tem livros aqui, por exemplo, como o de Provérbios, o de Salmos, que tem 5 comentaristas, tá? Então, a história da Bíblia, os autores de artigos bíblicos e teológicos, olha que ele coloca. História da Bíblia, quem fala é Timothy Keller, a Bíblia e a Teologia de A. Carson, uma visão bíblica teológica da Bíblia de A. Carson, a Glória de Deus, o Hamilton Jr., e aí o pecado, a aliança, teologia sistemática pura, artigos teológicos excelentes, tá? Tem um prefácio do autor e, claro, ele fala sobre a NVI e a cronologia, ele já começa com a cronologia do Antigo Testamento. E é interessante demais, porque as pessoas gostam de botar data à humanidade, data a cada capítulo do Gênesis, mas não é assim que funciona, ó. Não se sabe a certo, eles são honestos no texto. Gênesis só vai ter data a partir do Gênesis capítulo 12 e 50. A parte patriarcal ali, que começa em Abraão. A partir dali você tem os contextos, né? Neossumérios, da Mesopotâmia do Sul, a do Norte, o Egito, a Sírio-Palestina, Creta, Babilônia, Mesopotâmia, tá? Então é a partir disso, ele já te dá todo um mapa cronológico honesto do texto. Quando chega no conceito do Antigo Testamento, ele já te dá uma boa introdução, um comentário bíblico do Antigo Testamento. Uma excelente introdução, tá? Sem, segundo o pai da igreja fulano de tal, não. Ele fala sobre a história de tudo, sobre o período patriarcal, conquistando a terra, a monarquia inicial. Ele coloca fatos arqueológicos. Ó para isso aqui. Então, é Bíblia demais, é uma Bíblia de muito nível. A introdução nesse fala. Antes de começar no Gênesis, ele dá uma introdução sobre o Pentateuco. E essa introdução já te dá uma excelente visibilidade sobre o que há de vir nessa Bíblia aqui. O que você vai receber nessa Bíblia aqui, de comentário, de material. É o tipo de Bíblia, ó, ainda estou aqui na introdução, do Pentateuco, tá? É o tipo de Bíblia que vai fazer você economizar muito aqui, ó, com livros, comentários bíblicos aqui atrás, tá? Vai te favorecer demais. As introduções mesmo, por exemplo, dos livros da Bíblia, são excelentes. Um comentarista aqui, os comentaristas são sujeitos muito honestos no texto. Os comentários também são cheios de muitas ilustrações. Ó. Então essa Bíblia Thomas Nelson inevitavelmente, essa é meu amor aqui hoje, ó.
A melhor do país. Não tem pra ninguém, não tem Bíblia que dê nessa daqui não. A de Genebra não, a King James chega perto. Chega perto, tá? Gosto demais, talvez, da questão da tradução dela, que é, pra mim, a mais original de todas. Mas a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ela realmente, ela coloca todas as outras no bolso, tá? Se eu fosse você, tá num precinho, um super desconto aí, viu? Na internet, aí no link que eu coloquei. Vai lá no meu cupom. Essa Bíblia aqui, se eu for te falar hoje, se você fosse comprar uma Bíblia hoje, eu te falar, vá nessa aqui sem medo de errar, de olho fechado. E segundo, vá na King James. Terceiro e quarto, que é Estudo da Fé Reformada e a de Genebra, elas são muito parecidas, por conta da proposta reformada delas. Tem até a mesma tradução, Ara, mas são Bíblias também de altíssimo nível, tá? Você precisa ter um desse modelo também reformada para você ter os excelentes artigos teológicos a respeito, né? E ter uma melhor construção da sua fé, já que você é um cristão protestante. Dito isso, um abraço a todos, tá? Obrigado por ficarem aí, esse vídeo ficou um pouco longo, mas falar dessas Bíblias aqui tem que ser correndo assim, porque se a gente for parar para falar de cada uma, dá mais de 20 minutos cada Bíblia dessa. Um abraço, curta, comente, compartilhe e vá no meu link aí do cupom, viu? Para você pegar a Bíblia no desconto.